Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar de desmatamento, tá? Vamos começar lá o livro 2, falando de desmatamento, que é a primeira aula de ciências do livro 2. Desmatamento não é um assunto novo para vocês, porque vocês estudaram sobre desmatamento no livro 1, quando falaram de ecossistema, certo? Eu comecei com essa imagem aqui, ó. Deixa eu ampliar porque fica melhor para vocês visualizarem. Vamos lá. Eu comecei com essa imagem aqui. Nessa imagem, a gente percebe a vegetação e ao meio o desenho de um boi. Aí é para vocês pensarem, hein? Quem prestou atenção nas aulas que aconteceram lá do livro 1 sobre ecossistemas já sabe. Por que será que tem esse desenho desse boi no meio dessa vegetação? Por que será, isso aqui está dizendo para a gente o seguinte, por que será que essa vegetação aqui foi retirada? Está dando um motivo para pensar. Os seres humanos são capazes de transformar os ecossistemas. E durante essa transformação, os recursos da natureza são retirados dos ambientes naturais e utilizados para atender às necessidades da sociedade. O desmatamento é a forma mais comum e agressiva de degradação que consiste na retirada da vegetação de um local. Então, eu coloquei destacar. Então, desmatamento é a retirada, né, da vegetação de um local. Lá no livro 1, quando a gente falou sobre o desmatamento, eu cheguei um dia a perguntar a vocês assim, quando vocês estão no recreio e começa a chover, em que parte do corpo vocês sentem primeiro, assim, os pinguinhos de chuva caindo, as gotinhas de chuva, a chuva, né, no corpo de vocês? A maioria, a maior parte, né, respondeu assim, tia, no braço. A minha pergunta seguinte foi, por que no braço? Claro, né? A resposta. Porque o resto do corpo estava coberto, então de blusa e assim por diante, né? Cada um dando a sua opinião e falando a percepção, o que percebe dessa chuva. E falei para vocês o seguinte, pois é, então a vegetação, ela funciona como a roupa do solo, né? Ela vai proteger o solo. E ainda propus a vocês fazer o quê? A gente vai fazer um experimento na aula seguinte para mostrar os efeitos, né, da chuva num solo desprotegido e no solo com a vegetação, porque a gente usa bastante aquele espaço do Camões para fazer essas experiências, certo? Só que além de proteger o solo, aí também nós abordamos, né? Ela vai deixar o ar mais úmido, porque ela, através da transpiração, ela joga o quê? Água na atmosfera. Ficou também outra experiência para a gente realizar e comprovar isso aí, tá bom? Então, a gente comprova o quê, gente? Que a vegetação ela é muito importante para o meio ambiente, precisa ser protegida. Isso aí vocês falaram bastante na sala de aula, cada um falou da percepção que tem, perguntou também, foi bem interessante, né? E agora volta à distância, que é um pouquinho estranho, mas vocês vão conseguir, porque vocês já sabem do que se trata. Agora, se retira a vegetação para quê? Aqui eu coloquei desmatamento, lá na parte centralizada. Por que o homem desmata, né? Ele vai precisar de espaço para fazer agricultura. Aqui embaixo eu coloquei para mineração, então são os interesses dele. Para fazer mineração, ele vai desmatar, escavar, né? Para fazer esse tipo de extração. Do outro lado, tem aqui do ladinho extração de madeira e lá em cima construção de moradia. Essa expansão das cidades também acontece isso. E voltando, e agora? E a primeira imagem? Não está aqui. Também para a criação de gado, né? A criação de animais também precisam desse espaço para a criação de animais, certo? Então, são os motivos. Por que desmatar? Para atender as necessidades humanas. Se precisa de fazer uma plantação, ele precisa abrir um espaço, tirar a mata nativa para fazer um outro tipo de plantação. Ampliação de cidades também. Então, a extração de madeira, precisa de madeira, tiram bastante também, né? Cortam bastante árvore para conseguir a madeira.
E assim vai acontecendo a devastação dos ecossistemas no Brasil, certo? O que vocês vão fazer? Pegar e ler com todo cuidado esse conteúdo que está no livro de vocês. Ao final, terão 5 questões para vocês copiarem no caderno de vocês e resolverem, tá? Consultando e colocando ali. Porque é dali que, quando for ter avaliação, eu vou reforçar com vocês e retirar dali as questões para avaliações. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.